Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado do boi gordo. É uma semana importante para a gente acompanhar, é praticamente a última semana aí do mês de setembro. Daqui a pouco começa o mês de outubro e vem aquela grande interrogação sobre o tamanho da oferta. Será que vem uma oferta cheia? Até que ponto essa oferta de animais confinados pode mexer com os preços? Mas uma certeza a gente tem. Essa semana o mercado ainda tem fôlego para continuar subindo e principalmente a necessidade dos frigoríficos tem mostrado que a alta pode acontecer ainda aí ao longo dessa semana. Vamos confirmar essa informação com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Hoje o Fernando está falando com a gente por telefone. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Uma semana ainda com potencial de alta, dá para cravar isso, Fernando? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. E sim, o viés ainda é de alta para o mercado do boi gordo. Os frigoríficos, mesmo subindo o preço praticamente todos os dias da semana passada, né, nós vimos elevação dos preços nas mais diferentes praças que a gente acompanha aqui no Safras e Mercado. Mesmo diante dessa alta de preços, nós não vimos grande avanço das escalas de abate. Tá? As indústrias ainda encontram dificuldade para avançar nessa escala. Isso significa o quê? Que tamanho de escala a gente está vendo hoje, Fernando, em média no Brasil? Bom, nós estamos vendo a menor posição das escalas de 2024, tá? As indústrias estão se deparando com escalas aí entre 5, 6, no máximo 7 dias úteis. Grande dificuldade no avanço dessa posição. Mesmo aquelas indústrias que dispõem aí de bois de parceria, os contratos a termo, né? Já começam a sentir dificuldade no avanço dessa posição, dessa programação, e por isso que a gente vê os preços subindo. Há necessidade de compra, a demanda segue muito aquecida, então isso mantém as indústrias aí comprando, mantendo uma capacidade ociosa relativamente baixa, né? Então mantendo o abate alto, mesmo diante desse cenário de oferta um pouco mais apertada. E, de qualquer forma, o preço do boi continua nessa perspectiva aí de elevação no curto prazo. A gente ainda sente isso dentro do mercado brasileiro. Tanto que a B3 tem retratado isso nas suas últimas sessões. A gente vê esse movimento de alta também presente no mercado futuro. Contrato novembro, por exemplo, ali já trabalhando ao redor de 274, o contrato ali de dezembro 277. Então já estamos trabalhando aí com uma perspectiva de continuidade desse movimento de alta também nos futuros. Vamos entender direitinho então, Fernando. Como é que estão os preços hoje, então, que está começando a semana com que valor aí da arroba? Em São Paulo, nós temos negócios até R$ 270 acontecendo. Em São Paulo já tivemos um ou outro relato, né, de negócios até mesmo acima desse patamar, mas eram movimentos pontuais, né? E Mato Grosso do Sul também trabalhando aí, já temos negociações nessa faixa dos 270, também trabalhando já acima de 270 em algumas localidades. No caso do Mato Grosso, as negociações aí acontecem em 230 até 240. Minas Gerais, negócios acontecendo entre 250, 255, até 260 já houve alguma indicação. Mesma coisa, mesmas indicações em Goiás. E Rondônia, né? Rondônia também apresentou alta em seus preços. Nós vimos o mercado aí rondoniense bastante deprimido, foi um dos últimos a apresentar altas mais consistentes e agora vai trabalhando aí na faixa dos 235 até R$ 240 por arroba no início dessa semana. Bom, vamos tomar São Paulo como referência, então, R$ 270 já é a referência ou é o potencial que ele tem aí para se consolidar nessa semana, Fernando? A referência ainda é 265, tá? Mas já tem muitas negociações acontecendo aí no nível de 270. Então o mercado já está começando a ganhar corpo, já está começando a ganhar outro viés aí, a gente já percebe que provavelmente nessa semana esse 270 deve se tornar de fato a referência, tá? Vira Tem referência, né? potencial para isso. Muito bem. Agora, o Fernando, me diz uma coisa. Isso tudo porque temos demanda e tem
uma oferta que está ali, né, capengando aí, principalmente nesse momento de demanda forte. Mas e a tal da oferta de outubro? Vai ter, não vai ter? Até que ponto ela pode ser um problema? Enfim, como é que vocês aí na Safras e Mercado estão observando essa questão? Não, o confinamento vai vir forte agora em outubro, isso não é segredo para ninguém. A temporada atual é muito positiva para quem é confinador. Temos observado, inclusive, boas margens, né? Agora em setembro houve uma boa melhora das margens. Agosto já foi um mês positivo, setembro está sendo um mês bastante interessante para o confinador brasileiro. Outubro se desenha também como um mês bem interessante. Nós temos que lembrar sempre o seguinte para o pecuarista que está aqui nos acompanhando. Nós temos uma excelente condição de travamento de preços na atual temporada, né? Tivemos uma boa perspectiva de travamento de preços, mas além disso, além dessa condição boa para travar preços que nós tivemos em vários momentos do ano, nós também temos que posicionar que os custos, em especial da reposição, eles estavam relativamente baixos na atual temporada. Então, nesse momento de alta de preços da arroba do boi gordo, como nós estamos vendo aqui no físico, esse custo baixo mantém ali as margens em uma crescente muito interessante. A rentabilidade média dos pecuaristas vai melhorar bastante nesse restante de 2024, justamente por esse comportamento, por essa característica de conseguir de adquirir uma reposição ainda a preços competitivos e baixos e vender um boi cada vez mais caro, com preços cada vez mais altos, mantendo aí margens bem interessantes para quem está trabalhando dentro desse mercado. Então, confinamento, nós temos uma perspectiva boa para outubro, mas como a demanda segue muito aquecida, nós não vemos aí espaço também. Lógico, pode perder intensidade esse movimento de alta, pode acabar perdendo um pouco de força, mas nós não vemos espaço, por exemplo, para quedas acentuadas das cotações da arroba, como nós observamos lá durante o período de auge da safra do boi gordo, lá em abril, maio, né? Então, é um contexto completamente diferente. Ô, Fernando, só para a gente entender o que você está falando, transforme isso em números para a gente, principalmente essa parte da rentabilidade aí do pecuarista, por favor. Bom, vamos lá. Dados de agosto de 2024, tá? Nós temos informações aqui que o lucro por animal no confinamento no Mato Grosso do Sul, por exemplo, chegou ali a trabalhar 268,53. Tá? Enquanto isso, em São Paulo, nós tivemos aí um lucro por animal de 151,97, um lucro um pouquinho mais deprimido. O que acontece? O lucro no Mato Grosso do Sul ele vai ser um pouco maior realmente do que nas outras regiões do país, porque o Mato Grosso do Sul foi aquele estado em que a alta dos preços começou antes. Os frigoríficos encontraram mais dificuldade de compra no Mato Grosso do Sul, antes dos demais estados acusarem o mesmo problema. Então o mercado sul-mato-grossense, com essa oferta mais escassa, mais restrita, apresentou altas aí mais consistentes quando nós comparamos com os outros estados aí Brasil afora. Então, tanto que hoje Mato Grosso do Sul ainda tem um preço médio superior a São Paulo, que não é tão comum assim de acontecer. Tá? Mas já é um ano assim que é para o pecuarista realmente comemorar, está conseguindo ter boas margens, boa rentabilidade e lógico, a gente sabe, o trabalho que foi desenvolvido para colocar esses animais ali no confinamento, o avanço da parte de zootecnia, investimento em genética, tudo isso aí é motivo para a gente comemorar agora um ano de boa rentabilidade para manter esse investimento alto que a pecuária de alta performance exige hoje, precisa de anos aí de boas margens e de boa rentabilidade, com certeza. Ô, Fernando, então a gente está diante já de uma situação diferenciada para o mercado do boi. Já dá para falar de virada de ciclo, Fernando? Já podemos começar a pensar nisso. Então, o preço do bezerro, das categorias mais jovens, em particular do bezerro, ele está mais acomodado nessa temporada. Vamos dizer assim que ele bateu num fundo de poço. Ele está trabalhando entre 2.000, 2.250 a cabeça, 2.300 na média do Centro-Sul, né? No ano inteiro, não está saindo muito dessa banda de preços. Mas isso já é um sintoma que ele parou de cair.
Ou seja, a oferta já está começando a diminuir, já está começando as sinalizações de redução da oferta dessas categorias. Como o abate de fêmeas ele vem numa crescente do segundo semestre de 2022 para cá, 2023 já foi um ano de maior descarte de fêmeas, e esse ano mais ainda, nós já vamos começar a sentir sim esse processo de inversão de ciclo aqui no mercado brasileiro, com ênfase em 25 e mais ainda em 26. 2026 deve ser um ano aí um pouco mais desafiador realmente em termos de oferta, vai ser um ano mais apertado em termos de oferta, e aí sim a gente vai ver preços pecuários com potencial de alta bem mais agressivos lá para 2026. Muito bem. Então temos aí pela frente já se consolidando a tal da virada de ciclo, temos uma melhora da rentabilidade do produtor, principalmente quem está confinando nesse momento, mas e o produtor que tem o gado a pasto, Fernando? Todo esse problema que a gente está vendo com o atraso das chuvas e principalmente também de queimadas acontecendo em pastagens pelo Brasil afora, de alguma forma vão alterar, digamos, o calendário de oferta de animais a pasto, na sua opinião? Até que ponto isso pode influenciar na formação da oferta e, consequentemente, dos preços? Bom, o desgaste das pastagens é uma coisa absurda nesse ano. Basta a gente pensar, né, no que acontece em estados como Rondônia, por exemplo. Já tem municípios de Rondônia que estão há mais de 120 dias sem receber chuva. Ou seja, a seca é extremamente severa, é intensa, e isso vai causando um desgaste muito grande do pasto. Então, vai demorar muito para nós observarmos animais terminados a pasto dentro do mercado brasileiro. Muito provavelmente isso vai acontecer só em 2025. Então, toda essa demanda que nós temos, tanto no mercado interno quanto para exportação, ela vai depender da oferta de animais confinados para suprir essas necessidades que o mercado tem hoje. Então, a gente vê uma perspectiva ainda positiva em relação a preços da arroba do boi gordo para o restante dessa temporada. Muito bem. Marcelo Rocha está aqui com a gente pelo chat do YouTube. Obrigado, Marcelo, pela participação. Ele está dizendo que é sempre bom te escutar, Fernando. E o José Mendes está dizendo o seguinte: boi gordo está melhorando, está R$250. Ele quer saber se o boi magro e o bezerro vai subir com essa rapidez também. O Zé Mendes, se eu não me engano, está na Chapada Diamantina, não é isso, Zé Mendes? Manda para a gente aí, só para refrescar aí a memória. Você está na Bahia, é isso? Mas R$250 já subindo, e ele quer saber como é que fica aí boi magro e bezerro, Fernando. Bom, as categorias de reposição, quando elas começarem um movimento mais consistente de alta, isso vai acontecer de uma maneira mais explosiva. Como eu falei, os preços estão um pouco mais acomodados nessa temporada para a reposição. A gente não vê assim movimentos tão explosivos nem para alta nem para baixa, mas muito provavelmente isso vai mudar. Nessa virada de ano a gente já deve começar a sentir aí movimentos um pouco mais agressivos em relação a preços do bezerro. Vai começar esse movimento de alta, ele tipicamente começa de uma maneira mais explosiva nessas categorias mais jovens. Tá? Então nós precisamos ficar atentos aos preços do bezerro, ao comportamento dos preços do bezerro dentro do mercado brasileiro. É isso que vai ser o nosso principal termômetro para saber quando de fato inverteu o ciclo pecuário. Não aconteceu essa mudança ainda de patamar de preços? Talvez por conta de falta de espaço na fazenda nesse momento, Fernando? O que acontece agora também é outro aspecto, que é importante a gente pontuar aqui também. Tá? Às vezes a questão não é nem a falta de espaço, é que muitas vezes você ainda encontra boas oportunidades dentro do mercado de reposição, em especial na região norte. Você ainda encontra preços aí muito interessantes para um bezerro Nelore de até 12 meses. Você consegue cotações interessantes ainda, e isso é um sintoma. O preço ele simplesmente parou de cair, ele não está mais caindo de maneira tão contundente como a gente viu em outras ocasiões, mantendo um perfil um pouco mais acomodado, andando um pouquinho mais de lado.
Então, precisa haver aí uma demanda maior por esses bezerros, obviamente. E o conselho, né, que a gente deu o ano inteiro, explorar a boa relação de troca. Você ainda encontra aí, por exemplo, boi magro em São Paulo a 3.000, 3.100, 3.200 a cabeça. Você encontra bezerro Nelore em São Paulo a 2.150, 2.250 a cabeça em São Paulo. Você ainda encontra boas oportunidades para adquirir reposição. Rondônia, por exemplo, você encontra boi magro a 2.500 a cabeça. Você vai encontrar ali bezerro a 1.800. Então, você consegue boas oportunidades de comprar reposição na atual temporada. Você ainda acha boas oportunidades. A virada do ciclo ainda não chegou na reposição, né, Fernando? Exatamente, está em vias de acontecer. Muito bem. Vamos prestar atenção nisso então, pessoal. Muito obrigado aí a participação do Marcelo, participação do Zé Mendes. O pessoal está sempre conosco aqui, nos acompanhando pelo chat do YouTube. Obrigado aí pelas mensagens também. Aliás, você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição aqui no canal Notícias Agrícolas Oficial aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente e acionar o sininho. O sininho vai avisar você, o sininho acionado, né? Vai sempre avisar você quando a gente estiver no ar com os nossos convidados e principalmente para você poder interagir, fazer pergunta enfim, participar conosco mandando aí suas dúvidas. Obrigado, pessoal. E ao meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, também muito obrigado, Fernando, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado do boi gordo, um mercado que tem pela frente uma semana interessante. Vamos ver se a gente aí consolida os 270 em São Paulo, e daí tem a chegada de outubro, mas que também pode ser superada aí com a manutenção de uma boa demanda. Certo, Fernando? Resumo da ópera? Exatamente isso, Alex. Foi um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, né? Contem comigo em mais oportunidades. E lembrando aqui sempre, tá? O pecuarista que explorar bem as relações de troca, independente do ano em que você esteja, ele vai conseguir aí boas margens, uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade média. Tem que fazer um bom dever de casa, fazer os investimentos aí em anos propícios a isso, e aí sim você vai conseguir um resultado operacional interessantíssimo, vai conseguir conviver com boas margens e vai prosperar dentro do negócio. E é isso que a gente quer, né? O objetivo aqui é exatamente esse, fornecer informação de qualidade para que vocês consigam aí tomar decisões da maneira correta e ganhar muito dinheiro com isso. É isso. Obrigado, Fernando. Volte sempre. Abraço. Então, eu que agradeço. Até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver como estão os negócios? Negócios ainda em andamento lá na B3, mas dá para a gente ter uma ideia de qual é a sinalização aí do mercado. Setembro, 263,15, com alta de 0,04%. O outubro, 268,50, alta de 0,26%. O novembro, 273,90, alta de 0,37%. Indicador CPEA parou ali nos 261,05, uma ligeira alta também de 0,42%. Lembrando que esse indicador CPEA é o fechamento da última sexta-feira. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.